ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintel. Finalmente chegou o dia tão pedido. Hoje vamos falar sobre o acidente aéreo que matou o então deputado Eduardo Campos, na época candidato à presidência da República. No dia 13 de agosto de 2014, Eduardo Campos pegou um voo fretado no Rio de Janeiro com direção a Santos, e o que era para ser um voo corriqueiro se transformou em uma tragédia, quando o avião caiu sobre um bairro residencial da cidade. Vem entender com a gente como tudo se deu e as teorias da conspiração que surgiram. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Sylvain Air AOC 2021, um vinho branco francês da região da Alsácia, feito com as uvas Sylvaner e que tem combinação perfeita com peixes, saladas e carnes brancas. A temperatura ideal para a tomada é de 12 graus, anotem aí, 12 graus. E ele está por R$90 na Nudrinco. Aproveite! Brinde história? Tchim tchim! Tchim tchim! Hoje, 13 de agosto de 2014, morreu num acidente aéreo o ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. O avião em que ele estava caiu na cidade de Santos enquanto... Pois é, gente, seria mais fácil vir aqui falar que a morte de Eduardo Campos foi fruto da violência política, uma sabotagem geral para impedir que ele ganhasse a presidência da República naquela eleição de tempos turbulentos. Lembram? 2014, Copa do Mundo no Brasil, o país começando a espiral de esgoto iniciada nas polêmicas jornadas de junho de 2013, que levou ao impeachment da Dilma anos mais tarde e à ascensão da figura asquerosa de Bolsonaro. Mas a verdade é mais banal do que isso. Fui dar uma olhada como estavam as pesquisas de intenção de voto apenas 6 dias antes da morte de Campos. Dilma liderava com folga, com 38%, Aécio tinha 23% e Campos apenas 9%. Ele nunca ganharia aquela eleição e isso, por si só, já seria o suficiente para afastar qualquer teoria da conspiração. A sua substituta, entretanto, teve boas chances. Marina Silva chegou a ter 29% das intenções de voto, atrás da Dilma, que tinha 34%, e na frente de Aécio, que tinha 19%. E o medo de perder para Marina fez o PT mirar os canhões nela e tirá-la do segundo turno. Depois foi aquele Deus nos acuda na hora da apuração, que nos legou aquela icônica imagem de Aécio indo da felicidade ao transtorno quando viu que perdeu. E o rancor o levou na cruzada até derrubar a Dilma. Lembrando sempre dessa foto com o Luciano Huck ao lado. Porém, a história aqui é a de Eduardo Campos. Ele nasceu em 10 de agosto de 1965 em Recife, Pernambuco, filho do poeta Maximiano Ascioli Campos e da ex-deputada federal Ana Lúcia Arraes de Alencar. Ele era neto de Miguel Arraes e sobrinho de Guel Arraes, cineasta e diretor da Rede Globo. Ou seja, de família ilustre. E claro, desde cedo foi treinado para entrar para a política e dar continuidade ao clã. E ele foi bem sucedido nessa trilha. Em 90 ele assumiu seu primeiro cargo de deputado estadual com apenas 25 anos. Dali em diante só foi galgando espaço. Foi 3 vezes deputado federal, secretário estadual de governo e de fazenda, ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula e governador de Pernambuco por 2 mandatos. Foi bem popular, mesmo com as pataquadas que soltava vez ou outra, como na CPI da CBF Nike, quando perguntou a Ronaldo se era verdade que ele teria sido designado para marcar o Zidane na final da Copa de 98. Bom, Ronaldo nem jogou a final, teve um piripaque na véspera. A resposta foi bem simples. Isso vai ajudar muito na CPI, deputado? Camila, o Ronaldo, então Dinho, tinha de marcar o Zidane naquela final? Não faz o menor sentido isso. Não, né? Ele não é zagueiro para marcar ninguém. Como assim? Bom, seguindo. Depois do seu sucesso em seu governo em Pernambuco, o próximo passo seria buscar a presidência. E o PSB, seu partido, o tinha em alta conta para buscar a vaga. Afinal, naquele momento, Dilma não vivia seus melhores dias e a chance dela não ser reeleita era alta. Campos aceitou a empreitada, mas desde o início não decolou muito. Aliás, é curioso perceber que, tirando o Fernando Collor, nenhum candidato vindo do Nordeste emplacou. Sim, eu sei que o Lula é Nordeste puro sangue, mas toda a vida política dele foi feita em São Paulo. O Brasil meio que precisa rever isso, né? Tem o Sarney também. Mas o Sarney era da ditadura ali, né? Aquela coisa toda. Sarney. Seguindo, não vamos desistir do Brasil.
É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos de criar uma sociedade mais justa. Essa foi a frase que Eduardo Campos finalizou sua entrevista no Jornal Nacional em 12 de agosto de 2014. Foi sua última frase pública, por assim dizer. No dia seguinte, ele embarcaria do Rio para Santos para cumprir a agenda de campanha. Nesse momento, eu poderia simplesmente abrir o roteiro do episódio do acidente do Teori Zavascki e colar aqui. Fiquei impressionado como é muito parecido. Mas vamos lá. O jatinho que iria levá-lo era um modelo Cessna 560 XLS Plus. Aqui já começa a cagada. O piloto Marcos Martins não era certificado nesse modelo, ainda que fosse em outros modelos de Cessna da mesma numeração. E o fabricante, quando fez o upgrade do modelo 560 XLS para o Plus, indicava que um treinamento para o novo modelo era necessário. E apesar do piloto ser considerado amigável e pouco sujeito à pressão dos passageiros, ele tinha uma autoconfiança muito alta e péssimo relacionamento CRM, ou seja, no trato com os companheiros de trabalho. O que é relacionamento CRM? É a interação entre o piloto, copiloto e a tripulação. Ok. Ele também se mostrava um tanto dependente do Flight Management System da aeronave, que basicamente auxiliava tanto no voo de cruzeiro como em aterrissagens. Mas, como veremos, isso seria inútil para se pousar em Santos. Além disso, ele também havia reclamado de seu copiloto Geraldo Magela Barbosa da Cunha. O copiloto é um caso à parte. Ele foi gongado em um treinamento para a companhia aérea regular por dificuldades de aprendizado. E 2 anos antes, em 2012, ele se envolveu em um acidente em Jacarepaguá, quando o avião saiu da pista ao pousar. Segundo relatos, ele ficou passivo o tempo todo. Ou seja, tenso. Bem, já começou bem incompetente essa equipe aí, né? Foi. Na verdade, ela era uma equipe emprestada por uma companhia de táxi aéreo para o PSB, alugou o avião e os pilotos. Ok. Então, com um piloto autoconfiante e um copiloto passivo, o voo decolou por volta das 9h21 da manhã do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com Eduardo Campos, o fotógrafo Alexandre Severo, o assessor Carlos Augusto Leal Filho, o cinegrafista Marcelo Lira e o advogado Pedrinho Valadares a bordo. O dia estava lindo e o início da viagem foi bem tranquilo. Agora preciso falar rapidinho de Santos. O chamado aeroporto de Santos, na época, era uma pista da base militar. Não tinha radares de auxílio de pouso e a rádio de controle não dava nenhuma informação ou auxiliava o procedimento. Então, basicamente, assim, não tinha torre de controle em Santos, era só uma rádio que passava basicamente a previsão do tempo. Para pousar lá, basicamente era necessário realizar o NDB, que, grosso modo, consistia em interceptar 2 sinais que serviam como guia para o pouso. Se ao passar pelo segundo sinal você não estiver alinhado corretamente, tende a remeter. Ou seja, é um pouso sem precisão. E lembra que eu falei que o piloto dependia demais do sistema automatizado da aeronave? Nesse caso, o sistema era inútil. Mas esse piloto não tinha experiência com Santos, então? Ele já tinha voado em Santos várias vezes. E ele sabia, assim, que... Mas mesmo tendo voado em Santos, ele não tinha aprendido esse esquema aí? Ele fazia do jeito dele. Ok. Para piorar, as condições meteorológicas de Santos estavam se degradando rapidamente. Porém, os pilotos estavam cientes da condição. A visibilidade era de apenas 3 km e o teto era apenas de 280 metros. No caso, o teto sendo a distância do chão até a primeira camada de nuvens. E para piorar, o vento estava em 2 nós, mais ou menos 3 km por hora no sentido da cauda do avião. Em geral, os pousos são sempre feitos com vento na frente para ajudar a parar o avião. Entretanto, o modelo permitia pouso com vento de cauda de até 10 nós, que é 55 km por hora, desde que a pista não estivesse molhada. E esse era o caso de Santos no momento. A pista não estava molhada? A pista estava molhada em Santos. Tá. Ok. Vamos lá. Não se sabe ao certo os motivos, mas o piloto não fez o procedimento indicado, o NDB. Ele tinha que fazer os 2 bloqueios de frequência para o pouso, mas antes desviou à esquerda e afirmou que havia feito o primeiro bloqueio, mesmo estando longe do ponto. Depois reportou que havia feito o segundo bloqueio, mas não estava no ponto certo. Agora um alívio para o piloto. Naquele dia, o segundo bloqueio não estava funcionando e ele não foi avisado disso pelo rádio, que não trazia esse tipo de informação. De todo modo, se ele tivesse feito o primeiro bloqueio corretamente, ele teria 1 minuto e 15 segundos para fazer o segundo, e se esse falhasse, ele teria de arremeter. Não foi o que aconteceu. Então ele mentiu que fez o segundo bloqueio. Mentiu, fez o primeiro e que fez o segundo. Entendi. Quando ele falou que havia bloqueado o segundo sinal, era mentira, já que não estava funcionando. Basicamente, ele já estava em cima da pista de pouso. A suposição aqui é que ele de fato estava usando o sistema do avião para aproximação. Testemunhas viram ele passar por cima de toda a pista e depois arremeter. Mas por não estarem fazendo o procedimento padrão, a arremetida também foi diferente.
Viraram à esquerda da pista e passaram sobre os guindastes do Porto de Santos e entraram nas nuvens. E a partir daí aconteceu igualzinho ao acidente do Teori Zavascki. Sem condições de visibilidade, eles entraram em desorientação espacial. Lá no episódio do Zavascki eu explico direitinho o que é isso, mas basicamente você perde 80% da sua percepção de orientação espacial quando você não tem a visão direito. Então eles continuaram voando achando que estava tudo sob controle, mas o avião estava em descida. Quando eles conseguiram ter uma referência visual e tentaram levantar o avião, era tarde demais. Ele caiu sobre o bairro do Gonzaga, destruindo várias casas no caminho, e por sorte ninguém em terra foi ferido. Aí, quando o CENIPA, o órgão federal de investigação de acidentes aéreos, conseguiu recuperar a caixa preta de voz, o modelo do avião só tem o de voz, não tem a de dados. Teve uma grande surpresa. A última gravação era da oficina mecânica de 2 anos antes. Ou seja, durante 1 ano inteiro, o avião ficou voando irregularmente, com falha do piloto, que era obrigado a fazer a lista de checagem ou talvez por pressão da AF Andrade Empreendimentos e Participações, que alugou o avião para o PSB. Sem o gravador de voz, ele não poderia voar. Mas, de fato, o relatório final indicou vários erros de procedimento do piloto. Então eles estavam voando basicamente com uma caixa preta que não funcionava. Eles não ligavam a caixa preta. Ah, mas por que eles não ligavam a caixa preta para não gravar? Para não gravar, não sei exatamente. Provavelmente o cara não ligava o procedimento porque ele era acostumado a fazer manobras não convencionais na aeronave. Entendi. Como essa que ele fez em Santos. Picareta. Basicamente assim, pelo que o pessoal conseguiu na investigação, ele fazia aproximações diferentes da carta, assim, e basicamente assim, como tudo dava certo, ele continuava fazendo. Era um imbecil, basicamente. Basicamente. Ok. E esses erros de procedimento, eu vou indicar algumas aqui. A falta de treinamento para o modelo do avião, o provável uso do sistema automático não indicado para as condições meteorológicas, a confiança excessiva do piloto e a falta de parceria entre ele e o copiloto. Enfim, um trágico erro combinado. Tudo que a gente não consegue quando a gente entra no avião, não vê nada disso, né? Não se sabe. O piloto é super autoconfiante, se ele tem um bom relacionamento com o amiguinho. Difícil isso, hein? E a morte de Eduardo Campos disparou várias teorias da conspiração, sendo a principal delas é que o PT teria sabotado o avião. Entretanto, na investigação, nada de errado foi encontrado no avião que fosse o motivo do acidente. Até o fato de que o PT teria incluído um homem-bomba no avião foi aventado. Sobrou até para Marina Silva, que herdou a vaga na disputa. Ela teria ordenado a morte de Campos, custe o que custar, para ela poder concorrer. Eu acho que foi o Ruivo Hering. E você, Camila? Já conhecia os detalhes do acidente da morte de Eduardo Campos e todo mundo na aeronave pereceu, no acidente. O que você achou da história? Eu conhecia um pouco, dos detalhes do acidente, assim, sabia que o avião tinha caído, sabia que tinha sido um acidente. Eu acho que nesse tipo de avião, assim, menor, e as pessoas ficam realmente muito dependentes dos pilotos e do clima, também. Então a chance de dar merda é muito maior, E quando o cara tá voando, porque é um candidato a presidente da República que tá voando todo dia, a chance de ter esse tipo de acidente aumenta também exponencialmente, assim, é meio por aí. Basicamente o grande problema desses modelos e desse tipo de coisa é assim, a perícia do piloto mesmo, assim, quando eles entram nessa, tipo, eu já fiz assim, já pousei de ponta cabeça 10 vezes, nunca aconteceu nada. Na 11ª acontece. Então, você depende muito do fator humano, E também do meteorológico, que isso é bem importante, que assim não é tão relevante quando você leva em consideração um Boeing, Hoje, depois desse acidente, assim, eles realmente colocaram uma torre de controle em Santos, radar de aproximação, enfim. Tem isso também, tem o Bento Carneiro, o aeroporto brasileiro, Sim. Que é dureza também. Bom, amiguinhos, essa foi a história do acidente de Eduardo Campos. Às vezes, a realidade é bem menos interessante quando você vê uma série de cagadas totalmente evitáveis causando tamanho estrago. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. Agora, ao lado da Marina Silva, eu quero representar a sua indignação, o seu sonho, o seu desejo de ter um Brasil melhor. Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter a coragem de mudar, de fazer diferente, de reunir uma agenda. E é essa agenda que nos reúne. Recadinhos. Camila, se alguém tiver informações conflitantes sobre a morte de Eduardo Campos,
do que eu contei aqui e quiser contar pra gente como faz, Manda pro João Campos, João Campos. que tá concorrendo à prefeitura de Recife. Parece que vai ganhar de novo, né? Parece. Então manda pra ele. Ou pode mandar pro Valbério, né, que pediu insistentemente esse episódio. O Valbério queria muito ver esse episódio da morte do Eduardo Campos. Espero que ele fique satisfeito. A gente não é, tomara. Mas se a pessoa quiser contar pra gente mesmo, ou quiser que a gente mande um recado, você pode mandar um e-mail pra contato@muitopior.com.br, mandar um recadinho no Spotify, no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Por aí. Olha aí, e lá falando em Spotify, no episódio da Elke Maravilha, o Márcio Nato falou: conheci a Elke em 2002. Ela era muito triste e trazia consigo muita mágoa. Necessitava perdoar e perdão. Ela teve uma vida. Ela teve bastante depressão e teve alcoolismo também no final da vida, né? Que também ajuda muito. Na história dos jingles, parte 1, a Tânia Alexandre falou: quero sim o segundo episódio. Voltei ao passado com alguns jingles. Me diverti muito. A Luciana Ideia falou: muito bom. Continue, por favor. Bala de Leite Kid me pegou muito. Não resisti. Cantei junto. Viu só? Clássico. Danilo gosta, eu não conhecia esse do jingle. A Thaís Brilhante falou: amei o episódio de jingles. Vou esperar os dos anos 80 e 90. Melhor época. Vai ser 80, 90, 2000, até 2010 mais ou menos. O Doug Ramos falou: muito bom o episódio. Ansioso pela parte 2. Oba. A Adriana Nascimento mandou: amei. Muita nostalgia envolvida. Sou RH, mas antes fiz publicidade na Casper e lembrei muito de estudos da facul. Minha memória afetiva do Quero Ver Você Não Chorar acabava com Varg, poxa. Que loucura, ela misturou dois. Poderia rolar um episódio com a história de propagandas brasileiras. Tem trabalhos geniais e marcantes na cultura popular. Tem realmente algumas propagandas. Não sei se dá pra fazer só em áudio, né? Esse que é o problema, que assim, tem muita propaganda icônica, né? Mas aí teria que ser vídeo, né? Tem muita propaganda que, assim, algumas dá. Mas vamos pensar sobre isso. Aqui é o Panarello. Falou: sim, por favor, pode ver a segunda parte. Terceira, quantas forem necessárias. Vai vir, semana que vem. Já tá aqui. A Ângela falou: olá, eu cheguei a vocês por 2 caminhos distintos. Primeiro pela Camila, charada Camila de Curitiba, que estudou com a Camila de Berlim em Curitiba. Meu Deus. E depois o Gel Pizza. Foi a Camila França, minha melhor amiga de escola. Adorei esse episódio e uma curiosidade. Renata Teixeira fez um show em Brasília, Super Quadra Norte 312, patrocinada pela Tebone Açougue Cultural. Sim, um açougue. Deu milhares de pessoas e parou metade da Asa Norte. Cheguei às 17 ou 18 e esperei em pé até às 20, quando o show começou, para pelo menos umas 10 mil pessoas, se não mais. Que demais, que muito bom. Bem-vinda, Ângela. O Bruno falou: por favor, uma parte 2. Obrigado, te amo. Amamos vocês também. Lá no YouTube, o Luca9002 falou: canal excelente, conheci agora. A Ludmila Klaroski falou: adorei o episódio, continuem sim. Não se esqueça do jingle do Cremúcio. Compra a mãe, tá lá. O Nélio RG falou: muito mais jovem que o Danilo. Golpe baixo de graça. Já esperando a segunda parte. Obrigado pela maravilhosa viagem até a infância. O Danilo é pelo menos 2 anos mais velho que eu. Ela não sabe matemática. 2 anos, gente. Não é porque ele nasceu dia 30 de dezembro e eu nasci em janeiro que isso muda alguma coisa, entendeu? No número, ele é 2 anos mais velho que eu. O Raquel Silva falou: e ele ia ser padre seminarista antes de entrar para a política, graças ao presidente Fernando Collor de Mello. Isso no episódio do PC Farias. Imagina o PC padre. Já pensou? Já pensou? Lá no Instagram, a Elenara Stein falou: gostei. Tem alguns que eu não conhecia, mas o clássico dos cobertores Paraíba marcou minha infância. E se forem fazer o próximo, tem os da vários que eram bem emblemáticos também. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Vários? Será que é Varig? Não sei. Não sei, não sabemos. O Marcelo JV falou: excelente episódio, agradável de ouvir. Quem é de Belo Horizonte e tem mais de 40 certamente sabe cantar a música das lojas Lua de Mel. Eu não conheço. Não sou de Belo Horizonte, infelizmente. A Gisele Rumin falou: bom dia, casal, episódio sensacional, muito saudosismo aqui. Tive uma crise de risos lembrando da paródia do Trapalhões do comercial de Bamerindos, em que a poupança Bamerindos virava poupança da Almerinda. Muito obrigado e abraços. Ok, eu não lembrava disso. Também não. Almerinda. E o Vinícius RB mandou aplausos pra gente. Palminhas. Também quem curtiu por lá,
mas não necessariamente comentou, foi a Nana PJ, né, que ela comentou acho que no Spotify, a Lagosta Beach, o Wagner Lopes, a Kelfinha com K, o Tom do Pin, nada oficial, Cassala, a Andrea, Vinícius RB, a Michele Cas, Evaldo Novellini, Ricardo Cravo e a Helenara. E a Gisele também. E lá no X, a solitária Kelfinha com Q. E no Facebook, o Alexandre Straioto, a Camila França, que é a Camila que estudou com a Camila de Berlim, lá em Curitiba, o Olímpico de Jesus e o Renato Alves curtiram. Salve a todos. E é isso aí. Tem mais algum comentário, alguma coisa pra acrescentar? Não, só isso. Acho que tem uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.